O fracasso do governo na privacidade vai ser resolvido pelo livre mercado. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Privacidade é o seu controle sobre as suas próprias informações, sobre dados que dizem respeito à sua pessoa, como nome, endereço, telefone, e-mail, por onde você andou e etc. Ninguém deveria saber esses dados, seus documentos, nacionalidade, quais sites você navegou, a menos que você autorize explicitamente tal pessoa ou empresa a ter tais dados. E deve ser algo que você pode revogar a qualquer momento também. O ponto central é que é altamente desejável que você esteja no controle dos dados referentes a você mesmo. Privacidade é muito importante. É preciso deixar claro, porém, que informações sobre você na ética libertária não pertencem a você. Não se trata, portanto, de violação da ética libertária a violação da privacidade de alguém. Mas isso não torna a coisa menos importante. Como deixamos claro sempre, a ética libertária é apenas o ponto de partida do ordenamento jurídico de uma sociedade libertária. A sociedade em si vai construir normas de comportamento conforme outros mecanismos não coercitivos, como contratos, costumes e o próprio livre mercado. Portanto, privacidade, mesmo não sendo um conceito protegido pela ética libertária, é um conceito crucial. Principalmente é crucial no momento atual na nossa sociedade em que existe um grupo muito poderoso que pode se voltar contra você por motivos aleatórios, o governo. Portanto, à medida que nossa sociedade cada vez mais se baseia em informação, a privacidade se torna cada vez mais um conceito importante. Infelizmente, muita gente vê isso ainda com certo menosprezo. Eu não tenho nada a esconder. Quem não deve, não teme. Dizem isso imaginando que privacidade é algo que só pode ser usado contra você se você tiver feito algo errado no passado. Nada está mais longe da verdade. Primeiro porque alguém que queira te atacar fisicamente pode usar esses dados para te encontrar, saber onde você costuma ir, o que você tem para ser roubado. Segundo porque, mesmo a revelação de conversas cotidianas pode ser usado como um grande escândalo por quem queira distorcer o que foi dito. Finalmente, porque todos nós temos momentos íntimos que, no mínimo, nos deixariam envergonhados se expostos, mas que podem ser usados de forma muito mais perversa do que isso. Privacidade é algo fundamental e todos deveriam cuidar mais desse aspecto. Esse tipo de preocupação legítima dos usuários, lógico, foi rapidamente encampado por políticos como mais uma oportunidade de resolver problemas da sociedade e arrecadar mais dinheiro com multas e impostos no processo. A primeira lei nesse sentido foi feita em 2016 na Comunidade Europeia, a GDPR, General Data Protection Regulation, ou Regulação Geral de Proteção de Dados. Entrou em vigência em 2018. Nessa ocasião também foi criada aqui no Brasil a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que não é mera coincidência, é praticamente a cópia da GDPR com pequenas alterações. O governo brasileiro, vocês sabem, nunca chega atrasado nessas coisas de extrair mais dinheiro da sociedade. Porém, após mais de 2 anos de vigência de tal lei lá na Europa, algumas pessoas começam a se questionar se ela efetivamente gerou algum resultado positivo. De fato, após entrar em vigência, ela aumentou significativamente o número de reporte de violações de privacidade. Porém, muito pouco resultou de fato em diminuição do número de vazamentos no final das contas. O número de multas feitas a grandes empresas é pequeno, porque existem entraves legais e dificuldade de provar a origem dos dados que acabam reduzindo a eficácia da lei. Além disso, o problema da lei é tentar controlar os dados pessoais pela delimitação legal do que as empresas podem fazer com os tais dados. O ponto mais eficiente para se controlar dados pessoais, na verdade, para se controlar qualquer confidencialidade de qualquer dado, é evitar que os mesmos sejam coletados. Portanto, essas leis atuam num ponto falho. Por esse motivo, a lei acabou gerando na Europa a sensação de que existem mais vazamentos agora, porque vazamentos são reportados, mas não se vê solução efetiva para o problema. Aqui no Brasil também estamos com algum atraso, a LGPD também ainda não está plenamente em vigor,
porém percebe-se a mesma coisa. Depois da lei, todo mundo sente muito menos seguro com relação à sua privacidade. Semana sim, semana não, ficamos sabendo de vazamento de milhões de registros de dados pessoais dos mais diversos tipos. Não tenham ilusões, esses vazamentos já aconteciam antes. A ideia é que, sendo expostos, as empresas vão cuidar para que isso não aconteça de novo, porém tal relação é difícil de verificar na prática. No final das contas, o que se percebe é que tanto a GDPR quanto a LGPD são leis totalmente ineficazes para lidar com a privacidade de dados de usuário. Pior que isso, sendo leis estatais, determinam penas muito altas para vazamentos em empresas privadas, esquecendo que boa parte dos vazamentos acontecem em órgãos públicos. Sim, existem punições para órgãos públicos e até para funcionários públicos envolvidos em tais vazamentos. Porém, no final das contas, sabemos como é o processo judicial aqui. Existem 1000 possibilidades de defesa. Se a lei raramente chega a multar empresas na Europa, quando o assunto é funcionário público, o número de sanções lá é 0. Mas ainda piora, a lei é extremamente confusa, difícil de entender, cara de implementar, requerendo departamentos de governança responsáveis dentro da empresa, coisas que encarecem a operação da empresa. Isso leva a um reforço de monopólio de grandes empresas de tecnologia. A lei acaba desestimulando novas startups. É o problema básico da regulamentação excessiva. Grandes empresas como o Facebook, evidentemente, vão ter custos para atender essa regulamentação. Lógico, mas para ele isso é só um custo dentro de um faturamento já abundante, ele já é líder do mercado. O pequeno concorrente do Facebook, porém, que está tentando ganhar mercado, agora se vê com um custo fixo adicional significativo e que não reverte em nada benefício para o consumidor final. A regulamentação criou uma barreira de entrada para concorrentes na área tecnológica. De fato, o investimento em empresas de venture, ou seja, investimento agressivos em novas empresas de tecnologia, diminuiu nesse período na Europa, enquanto o faturamento das gigantes só aumenta. Mais uma vez, o governo, tentando resolver um problema, consegue ao mesmo tempo não resolver o problema e causar outros problemas ainda piores. Ainda não vimos os efeitos da LGPD aqui no Brasil porque ela ainda não entrou em vigência plena, mas pode ter certeza que trará o mesmo aqui. Nenhuma mudança efetiva nos vazamentos e uma barreira de entrada enorme para pequenas empresas para a inovação. Se formos depender do governo para proteger nossa privacidade, novidade alguma, vamos perder nossa privacidade totalmente. O fato é que o governo considera que proteger a sua privacidade é proteger ela de outras pessoas. O próprio governo prefere ter todos os seus dados, todos os dados de todas as pessoas de fato, o que não faz sentido algum, como se ele dissesse: eu vou proteger a sua privacidade, me dá todos os dados aí. Como sabemos, uma parte significativa dos vazamentos vem mesmo do governo e pior, o governo, como uma grande organização que usa força coercitiva, nem precisa vazar seus dados para fazer mal a você, ele pode usar a violência diretamente. Felizmente, como a preservação da privacidade é um problema real, existem clientes demandando isso. Isso faz com que exista lucro para quem se propor a resolver esse problema. Pequenas empresas de celulares focados em privacidade estão criando todo um novo mercado. Mesmo as grandes empresas estão preocupadas com isso e estão fazendo a coisa certa, como é padrão do mercado em relação à solução governamental, fazendo de uma forma muito mais efetiva, impedindo a captação dos dados pessoais. Estamos vendo recentemente Apple e Google com preocupações significativas quanto à coleta de dados de usuários em seus celulares. No caso da Apple, o iPhone 13, que está para ser lançado ainda, inclui diversas restrições à captação de informações do usuário. Isso inclusive gerou uma disputa com o Facebook, posto que, no estado atual, o Facebook sequer conseguiria rodar no novo iPhone. Mas não é só aí, a Google também está eliminando de seus navegadores os cookies de terceiros, removendo a possibilidade de determinados sites acompanharem por onde você está navegando. O movimento dessas empresas não é gratuito. Muitos consumidores têm buscado celulares com alta privacidade, e elas estão certamente preocupadas com isso, mas grandes empresas raramente são confiáveis nesse aspecto. A Apple não vai deixar o Facebook te espionar, mas nada garante que ela própria não te espione.
Então é bom saber que Apple e Google estão buscando oferecer mais privacidade, mas não tenha dúvidas, o ideal é buscar telefones que foquem realmente em privacidade. Isso não é algo simples. Lembre-se que para realmente proteger a sua privacidade, você precisa se preocupar com todo o ciclo de vida do celular. Se você pode ser identificado no momento da compra do celular, isso já representa um problema. Lógico, o governo discorda disso. Ele entende que você tem que se identificar e entregar todos os seus dados no momento da compra, até para que ele possa taxar você e também para que possa rastrear as suas ações feitas naquele telefone. Mas esse nem é o pior problema. Você vai precisar de um contato com uma rede celular. Aqui no Brasil isso é particularmente difícil. O governo daqui, que se diz tão preocupado com a sua privacidade, LGPD, pipipi, popopó, exige de cara o seu CPF para qualquer linha. Por motivos absolutamente fúteis, políticos que não gostam de críticas ainda estão exigindo projetos de leis que pioram esse processo de registro. Mas falando especificamente do celular, existem já algumas opções de celulares com foco em privacidade. Tipicamente são baseados no Linux diretamente e não no Android. E tem código aberto, você pode inspecionar o código para garantir que não há rastreamento ali. Geralmente são mais caros, mais simples, posto que a escala ainda é pequena, mas a procura tem sido tão grande que chamou a atenção dos grandes. Antes de mais nada, devo avisar que não possuo nenhum desses celulares, não experimentei nenhum deles ainda, falo apenas pelo descrito nas páginas dos mesmos. Tão logo viagens internacionais estejam normais, tenho planos de adquirir alguns deles para falar propriamente sobre suas qualidades. De qualquer forma, o assunto é interessante, eu julgo que é útil falar mesmo antes disso já ser uma realidade nas minhas mãos. O mais falado e sofisticado deles é o Librem 5, ou Librem 5, produzido pela Purism, que sai a $799. Tem o sistema operacional Puri OS, uma distro de Linux própria para esse tipo de aplicação. O código é 100% aberto, o que é padrão nesse tipo de celular. Além disso, tem características de um smartphone de qualidade, tela de 5.7 polegadas, 3 GB de RAM, não é topo de linha, mas é um bom celular. O Librem 5 é o sonho de todo mundo que quer privacidade, produzido e distribuído a partir dos Estados Unidos. Você já pode ir lá no site deles e comprar, tem pronto para venda. O PinePhone é uma versão mais barata, também produzida nos Estados Unidos, com base no KDE, outra distribuição do Linux. Valores muito mais baratos, a partir de $149. São celulares mais simples um pouquinho, mas como a preocupação sua é a privacidade, podem ser bastante adequados. Em tese, já está à venda também, mas está esgotado na loja no momento que escrevo esse artigo. Imagino que em pouco tempo devem ter versões à venda novamente. Outros 3 que você ainda não consegue comprar, mas deve acontecer isso em breve. Alguns você já pode fazer a pré-compra dele para garantir uma unidade. De qualquer forma, são boas opções para um futuro próximo. O Volafone é uma iniciativa de um grupo de desenvolvedores alemães com o mesmo propósito. Está à venda por €359, mas só começam a entregar em abril, você já pode comprar agora. O sistema operacional deles é baseado no Android, mas com modificações que retiram qualquer parte ligada a Google. Isso traz vantagens de ser compatível com aplicativos desenvolvidos para Android, ao contrário dos dois primeiros. O Pro 1X é uma alternativa inglesa, um celular com teclado, com preços a partir de $649, a versão mais barata disponível para pré-compra. Ainda não estão prontos, devem começar a vender em agosto. Esse pode vir com Android instalado, se você quiser compatibilidade total com aplicativos Android. Mas também pode vir com outros 2 sabores de Linux, Ubuntu, muito conhecido, e Lineage, desenvolvido para celulares Linux. Finalmente, outra alternativa desenvolvida na Inglaterra é o Cosmo Communicator, que sai por 601 libras esterlinas. Você já pode comprar ele também, mas tenha em mente que no momento ele só está sendo vendido com o Android padrão. Com Android acaba não sendo um celular de privacidade. Mas a equipe também está trabalhando na implementação do Kali Linux, Debian e Sailfish. O Kali Linux, para quem não conhece, é uma distro do Linux focada em testes de invasão de sistemas. Provavelmente esses celulares de privacidade serão aparelhos apenas para pessoas que buscam muito privacidade ou que têm um forte conhecimento técnico. Certamente não aceitarão muitas das aplicações padrão do Android e provavelmente parecerão muito caros e menos acabados que os celulares de mercado. Mas seja como produto real, seja como perspectiva futura, tais celulares de privacidade são muito bem-vindos. Se você tiver interesse por aprender mais sobre privacidade, eu recomendo o curso
curso do Anderson Almeida. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!